Olá pessoal, estamos aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados para mais uma edição do Política de A a Z. Nosso programa de hoje é sobre o Poder Legislativo. Como mostramos no vídeo anterior sobre os três poderes, cabe a ele elaborar as leis e fiscalizar o Poder Executivo. No Brasil, este poder é bicameral, ou seja, dividido entre duas casas, a Câmara e o Senado. Juntas, elas compõem o Congresso Nacional, onde atuam os deputados federais e os senadores. A função fiscalizadora do Congresso conta também com o auxílio do Tribunal de Contas da União, outro órgão do Poder Legislativo. Mas afinal, qual é o papel do Congresso? Qual é a função de cada uma das duas casas? Como se dá a aprovação das leis? Até onde vai o poder dos parlamentares? Estas são algumas das perguntas que tentaremos responder. Vamos lá? É aqui no Congresso que nascem as leis válidas em todo o país. Todas elas precisam ser aprovadas nas duas casas, por maioria simples, e passar pela sanção presidencial. A exceção é para as PECs, propostas de emenda à Constituição, aquelas que alteram o texto constitucional e que não exigem a sanção presidencial. Devem ser aprovadas pelo total de 3/5 dos parlamentares em duas votações. A composição do Congresso se altera a cada legislatura, cuja duração é de 4 anos. Os deputados federais são eleitos pelo sistema proporcional, que considera os votos dos candidatos, do partido e da coligação. Já os senadores, pelo sistema majoritário, ou seja, os eleitos são os que de fato recebem mais votos. Tanto na Câmara quanto no Senado, existe um regimento interno, contendo regras e procedimentos relacionados à estrutura, organização e funcionamento da Casa. Cada um também possui a sua mesa diretora, responsável por dirigir os trabalhos legislativos. A mesa tem um mandato de 2 anos e é integrada por parlamentares eleitos internamente e liderada pelo presidente. Ele é quem define o que será votado e discutido pelo plenário. O plenário é o órgão máximo de deliberação da Casa. Na prática, é o conjunto total de parlamentares que discutem e votam os projetos. Via de regra, os projetos de lei, antes de serem apreciados pelo plenário, devem ser analisados e votados nas comissões. Por exemplo, é na Comissão de Educação que são debatidos os assuntos e leis relacionados ao contexto educacional, na Comissão de Cultura, os temas relacionados à cultura, e assim por diante. Cada casa também possui o seu Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Este órgão é encarregado de aplicar as penalidades aos casos de quebra do decoro, que é o comportamento esperado de um deputado ou senador conforme o regimento interno. Por fim, vamos falar de alguns aspectos específicos de cada casa. A Câmara dos Deputados é também chamada de Casa do Povo, justamente por representar diretamente a população. Os 513 deputados federais têm um mandato de 4 anos, podendo ser reeleitos sem limite de vezes, e a idade mínima para o cargo é de 21 anos. Eles têm a função de legislar sobre os assuntos de interesse nacional e a de fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Entre as atribuições exclusivas da Casa está a responsabilidade de iniciar um processo contra o presidente e o vice-presidente da República quando houver crime de responsabilidade, a exemplo do impeachment. O Senado Federal, também chamado de Casa Revisora, representa os estados e o Distrito Federal. Além de analisar e votar os projetos que vêm da Câmara dos Deputados, cabe ao Senado processar e julgar o presidente, o vice-presidente, os ministros de Estado e dos tribunais superiores. Os senadores também aprovam a escolha de magistrados, ministros do Tribunal de Contas da União, de presidentes e diretores do Banco Central, do Procurador-Geral da República e de embaixadores brasileiros. Os 81 senadores têm mandato de 8 anos. A cada 4 anos, renovamos 1/3 ou 2/3 do Senado. Por exemplo, em 2014, votamos em um senador apenas. Em 2018, votaremos em 2. A idade mínima para o cargo de senador é de 35 anos. Por isso, dizemos que o Senado é uma casa de senhores e senhoras. A própria palavra Senado tem origem no termo senex, que em latim quer dizer velho. Esperamos ter lhe ajudado a entender melhor o papel do Congresso e dos parlamentares brasileiros. Para saber mais detalhes, acompanhe as postagens feitas na nossa página. Mande também suas críticas, sugestões para os próximos programas. Política de A a Z, entendendo o politiquês.